Hoje nós vamos para a Ásia Menor, que é a parte do mundo que liga a Europa ao Oriente Médio, uma terra cheia de história, a parte asiática da Turquia, terra de São Jorge da Capadócia e terra também onde mora a Maria Eva Oliveira, que vai nos dar a honra de conversar hoje com a gente sobre como que está a vida agora na Turquia. Vamos para Capadócia, então? Los Angeles, Capadócia! Olá, boa noite para ti! Bom Boa dia! noite, Cleide! Bom dia para quem Oi, está do lado de Tereza! cá! Boa tarde para quem está no Brasil! Olha que honra, a gente indo daqui direto lá para o meio do mapa mundial da Ásia Menor, Capadócia, que delícia! Adoraria ir para lá pessoalmente, andar de balão contigo! Pode Ah. vir. Ó, uma amiga acabou de entrar aí, Tereza. Obrigado por participar. Muitas graças. Amiga de Colômbia entrou. Ah, Ô, Colômbia! Cleide, Colômbia aqui com a gente, é, que é, delícia! Eu vi é, também já Balneário Cleide, Camboriú. Vamos lá! isso. Tá. Cleide, muito obrigado pela participação em sua live. Estou um pouco nervosa, minha mão Que está nada! Isso aqui é um papo entre amigas que não se conhecem pessoalmente ainda, mas a gente vai se abraçar ainda, vai passar e a gente tomara que seja logo, né? E eu quero saber de ti, Ali, como que tá? Como que Amém, foi amém. essa chacoalhada na vida? Como que tá a vida de vocês nesse momento ali do outro lado do mundo? Pois é. Aqui na Turquia, né, tá de quarentena, como em muitos lugares do mundo, como aí nos Estados Unidos também. Mas aqui a questão que eu posso dizer assim que não tem tantas mortes, né? Não está aquele número tão crescente de mortes, mas a Turquia está fechada, aeroportos, o que está funcionando somente o essencial aqui. E já vamos fazer 2 meses de quarentena que estamos aqui em casa. Uhum. E o que vocês Né? assistem na televisão todos os dias ali? Mostra muito o sistema de saúde, como que está o sistema de saúde? Estão dando conta de atender os pacientes? Como é que estão os cemitérios? Porque a gente tem visto muito isso no Brasil agora, né? Aqui nos Estados Unidos a gente vê muito ainda, já passou, mas já passou o pico. E no Brasil parece que está chegando lá naquele pico, né? Como o que vocês assistem ali Isso, na Turquia do dia a dia dessa crise? isso. O dia a dia aqui, eu acho que está em quase todo local do mundo, é o dia inteiro coronavírus, mas tem apenas um canal de TV que não aborda essa questão, que aí passa sobre Sobrevivu, filmes antigos e etc. O único canal de TV, porque aqui tem muitos canais de TV, aproximadamente uns 30, eu acho. E a questão, o hospital, as pessoas ficarem em casa, tanto é que na TV já mostra do lado, no canto da TV, fica em casa, é evidé. E sair somente se for para padaria, supermercado, etc., com luva, com máscara, com todos esses cuidados. E aqui na Turquia, todo dia tem teste. Então, muitas pessoas que estão com gripe muito forte vão fazer teste. A minha amiga mesmo, a Tereza, que está aí acompanhando a gente, ficou seriamente com problema de saúde no início da coronavírus, foi para o hospital e ficou 5 dias lá, ou foi 4, que ela pode conferir aí. Mas graças a Deus não estava com problema de coronavírus, graças a Deus. Então ela falou para mim por telefone. Mas muitas pessoas estão indo fazer o teste, muitas pessoas morreram aqui, em cerca de 107 pessoas por dia, no balanço, que todo dia tem um balanço. Uhum. E Eu estou vendo até aqui o dia de hoje, olha mas aqui, ó. isso, agora menos de 58, 50. Isso, agora menos é, de 50. 58 É tem baixado 50, 50. na casa dos 50, eu vi, mas ao todo até agora já foram 3.952 mortes, dados de hoje, e na curva está Isso, descendo, né? Mas são dados isso, reais? agora tá vendo. Você acha, vocês São ali, dados reais. mas eles São falam dados alguma reais. coisa de repente não está conseguindo contar todo mundo? Ou, porque aqui nos Estados Unidos e também no Brasil tem essa possibilidade de estar morrendo mais gente e eles não conseguem saber, né? Tem essa discussão aí, você chegou a ver isso?
População 80 milhões. Tá, no caso aqui a população 80 milhões de habitantes e a maior cidade é Istambul, a segunda é Izmir, que foi onde foi tomada a independência da Turquia, foi em Izmir, que é a segunda cidade. E aqui na Capadócia é muito pequeno, o lugar que está com mais coronavírus assim é a cidade de Ugrupe. E a Turquia em si é pequena, do tamanho do estado da Bahia, né? Então, Uhum. muitas pessoas que morreram, todos os sintomas, né? Que a gente não é médico, fica um pouco assim receosa, mas todos os sintomas são idênticos, de um com o outro, pelo menos os que está falando de balanço. Uhum. Então, a gente acredita que muitas pessoas morreram do mesmo problema porque aqui ser pequeno. Uhum. No Brasil, como é grande, no caso do Amazonas, então acho que tem muita gente que morre também de malária e eles podem falar que é coronavírus, o exemplo, mas sem descartar o boletim médico. Vamos tentar localizar um pouco assim virtualmente onde que você está no mapa, né? A Turquia É, faz fronteira com a Síria, com o Irã, com o Iraque, a Geórgia, com a Albânia, com o Mar Negro ali em cima e também com a Europa, isso. né? Onde é E que você com o Mar da está? Mármara, com 4 mares. Mares Quatro mares. Mediterrâneo, Mar Negro que é a região do norte, que é Em muito cima, aham. lindo, Ah, isso que imagino. tem com a fronteira com a Geórgia e mais para o lado com a Armênia. E aí depois descendo para o mar Mediterrâneo, que aí já é Grécia e Bulgária, e na questão também da Síria, que vieram muitos sírios para cá, então a população aumentou também com esses sírios, e também com o Irã, que é um país muito lindo, islâmico, que eu quero muito conhecer, que a gente pode E, ir de carro, e que teve muito problema pertinho. de coronavírus no início, né? Que foi o Sim, primeiro sim, país depois da China que começou a ter muitos casos, né? E teve essa foi. preocupação, só voltando um pouquinho ali. E você está perto de onde, então, nessas fronteiras aí, só para a gente se localizar? Aqui eu não estou perto de nenhuma fronteira, eu estou no centro da Anatólia, que é como se fosse Brasília ou Centro-Oeste, mas Uhum. bem no centro mesmo, longe da fronteira. Assim como o local é pequeno, então a gente tem 6 horas de ônibus para ir para a fronteira. Então, por exemplo, para a Síria, daqui para Capadócia para a Síria, mais ou menos 6 horas de viagem É muito de perto. carro. Não, é muito perto, É Santa Catarina, Rio Grande do mas a Turquia Sul, é ali. pequena. Mas Santa a Turquia é Catarina, Rio Grande do Sul. pequena. É, Então, em 24 horas de viagem de carro, você cruza de Istambul para o Irã. É olha muito só. pequeno. 6 horas é de Los Angeles e Las Vegas. A gente não consegue nem chegar em nada aqui nos Estados Unidos, tão grande que é, né? Los Angeles Pois e é, Las Vegas. de Brasília para o Amazonas, a gente gasta 5 horas de avião. De Brasília, É, Distrito Federal. é Então, aqui é muito verdade. pequeno. Mas meu marido gosta muito de viajar de carro, né? Até em dezembro fizemos viagem lá para a fronteira da Síria, para a cidade de Haran e Charlie Ufa, que graças a Deus tudo tranquilo. E então a gente viaja muito de carro, gostamos muito, Uhum. né? Ah, olha, tem Então, aqui uma ah, mensagem da Leila Nascimento. Achei muito, acho que provavelmente interessante aquela máquina que higieniza as pessoas aí na Turquia. Você já viu alguma dessas máquinas é, aí? a Leila é nossa amiga, já veio aqui na Turquia. Leila, Ah, boa noite, bom dia em São Luís do Maranhão. olha que delícia. Isso, aqui tem uma máquina de higienização. A gente, quando vai no mercado, em alguns lugares mais públicos, maiores, entregam luva, gel, luva, como se diz, máscara, e passamos numa máquina cheia de vapor para as bactérias, em feira, shopping. Shopping nem tanto, mas em lugares maiores, com mais círculo de pessoas, geralmente na feira. Mas Uhum. lembrando que a feira da Turquia tem 2 semanas que foi cancelada, a feira de comprar tomate, cebola, a feira local. Tá? Uhum. A Alpe também obrigada pela participação. A Alpe acabei de ver aí, é um guia turístico bem importante aqui na Capadócia, fala vários idiomas, principalmente português, né? Ah, que ótimo. Deixa eu só botar aqui, que eu não Né? sei se eu coloquei meu celular no silencioso, mas vamos lá. E Hum. eu
sei, já que você me contou anteriormente, que você também Aham. aproveitou esse momento para fazer algo que nunca tinha feito antes, né? O que é interessante a gente aproveitar esse tempo que a gente tem. O senhor que trabalha com turismo 24 horas por dia, bem dizer, ali, né? Nessa região ali. Mas você também tentou se reinventar, está fazendo vídeos agora, é isso? Isso. Nessa quarentena, aproveitei para fazer vídeo. Primeiro, eu já tinha alguns vídeos passados, porque a gente viaja muito, e aí faz aquele vídeo. Bom dia, minha mãe, estou aqui na cidade de tal lugar, para a família, né? Então, pegamos esses minúsculos vídeos e agora, no momento de quarentena, e lançamos no YouTube. E teve a Páscoa, a gente já estava de quarentena, né, na Páscoa, aí eu fiz um bolo, postei. E aí foi nascendo outras, como se diz, outros atrativos. Então eu comecei a investir na comida turca, que eu gosto muito. Então fiz o Uma delícia. mantê. Isso, quando Adoro. você vier aqui, está convidada para provar a culinária na nossa casa. Eu quero, eu quero. E você está aproveitando para E- mostrar um pouco da. Porque você trabalha com turismo, não pode mostrar e- para os turistas, então você está mostrando na internet o que, que tem aí, né? E o que, Isso. que Então, tem nessa região de vocês aí, de mais interessante? mais interessante. O mais interessante são as cavernas, porque aqui na Turquia é grande e tem vários locais diferentes. E dentro aqui da Capadócia é muito exótico, que é o único lugar do mundo que tem essa formação rochosa. Que aqui tem um local que se chama Monte Ararat, que é um vulcão. E esse vulcão, há séculos passados, sofreu uma grande erupção, e aí ele foi explodindo na Terra. E aí, com o passar dos anos, os homens queriam se habitar nas cavernas, já habitava realmente nas cavernas, e com isso começaram a esculpir, porque dentro dela, dentro da caverna, ela é maleável. Então, dentro desses locais, eles construíram igrejas, cemitérios, plantações, e também, embaixo dela, fizeram uma outra cidade que é chamada Cidade Subterrânea. Uhum. Então, segundo a história, que a gente não sabe até hoje, a Capadócia ela é interligada por cidades subterrâneas. Até hoje foram descobertas muitas. Eu já visitei umas 5, né? Isso. Vamos fazer um vídeo também sobre a cidade subterrânea para Olha. mostrar. Bom, Então, para quem. elas têm 15 metros abaixo da terra, abaixo do nível do mar, 15 metros abaixo. E aí ela é interligada. Dentro dela, Cleide, é bem interessante falar, se os guias estiverem me ouvindo, não me desmentir, que tem portas dentro dela giratória, foi feita toda de roda, numa pedra só. Então a pessoa passava e lá fechava o local. Que no caso, também, segundo a história, diz que São Jorge, quando estava sendo perseguido, né, porque ele estava ajudando os cristãos, também entrava nessa cidade subterrânea, né? Então, se Interessante. chama cidade subterrânea como a mais famosa, Sabash, meu ajudante aqui, meu marido turco, a mais famosa delas, Derin kuyu, kaymaklı. Kayamak, Kaymaklı. Kaymakli. Kaymakli é uma das mais importantes. Quando passar o período de quarentena, vamos ver se fazemos um vídeo especial, porque agora está fechado. Fiz um vídeo sobre São Jorge especial, só na frente, porque não é autorizado entrar, tem policial, né? E o policial manda a gente voltar para casa. E aí o Museu de Céu Aberto aqui também, que é um cartão postal e patrimônio da humanidade, que tem a igreja de São Jorge com pintura à fresca, bem, bem lindo, bem especial. E a casa, onde era a casa dele, o local onde ele nasceu, é perto de onde você mora? Segundo a história, ele ficava nesse museu de céu aberto, lá é muito Ali grande, mesmo. né? Que fica Ah, na cidade de Goreme, e lá é o lugar que tem mais a história dele, porque tem a pintura dele em cima, no cavalo, com aquele dragão, que no caso não está totalmente nítida. Está nítida, mas não está totalmente, como se diz, revitalizada, né? Porque os não cristãos daquela época começaram a quebrar os locais de pintura, saquear, né? uhum. Então,
ela é um pouco, tá o São Jorge, mas não está completamente. Mas todo mundo que olha vê que é São Jorge, porque um pouco do dragão, um pouco do cavalo tá. Eles tentaram tirar a imagem. As pessoas que não são, que não têm a mesma religião no séculos passado. Agora é Maria, proibido, né? Maria, você é estilista e também historiadora. Está no meio desse Sim, local onde a história está, né? Porque assim, boa parte da história que a gente conhece, entre aspas, hoje, vem é, desse lado ali, né? O que que você isso. acha que a Turquia aprendeu com a história que pode estar usando agora nessa pandemia? Porque a peste negra também pode ter surgido aí, né? Isso. Como aqui é muito antigo, a região da Mesopotâmia, né, tiveram muitos imperadores e também um dos mais importantes foi Bizâncio, Justiniano, como ele chama, que fundaram a atual Istambul, que na época era Constantinopla. Então, Sinopla. segundo a história, em 541 depois de Cristo, teve a peste de Justiniano e ela durou mais de 200 anos. Como essa região aqui é uma transição do Oriente para o Ocidente, eles precisavam levar comida, levar turquesa, levar outros materiais para a Europa, o caminho da seda, que aqui é conhecido. Tem as casinhas onde as pessoas passavam a cavalo, a camelo e se hospedavam. Então, segundo a história, essa pandemia, essa que começou na Constantinopla, né, Bizâncio, tinha muito ratos, né, por causa de questão higiênica. E aí, vamos falar, as purgas, né, foram dando problema na pele das pessoas e matando, até ela se estender para a Europa e depois ficar conhecida como a peste negra, que é no período já medieval, que as pessoas até falam hoje em dia, os pesquisadores, historiadores e cientistas, fala que depois da peste negra, que era o período que as pessoas acreditavam em um único Deus, né? O teocentrismo, veio o renascimento. Eles vão Uhum. renascer e assim vão investir na ciência, na tecnologia, na saúde, na arte. Então, esperamos que essa pandemia também traga um pouco desse conhecimento científico agora, que as pessoas dão mais valor para os artistas, para a saúde, para o cientista, e buscar uma nova luz, né? O renascimento, o iluminismo, né? Dos séculos bem passados, que aí depois veio outra pandemia, né? Que é a gripe espanhola, que já é anos depois, que já é na Primeira Guerra Mundial, em 1918, e vai até 1920, que é a gripe espanhola, que não sabe onde nasceu, mas segundo a história foi nos Estados Estados Unidos. Unidos, isso, É. isso. E aí muitas pessoas morreram de todo mundo, aqui na Turquia também, porque muitos soldados saíram dos Estados Unidos e vieram combater nessa região. Eu fui numa região de guerra, que é Janekale, que tem o maior cemitério. É bem triste, mas ao mesmo tempo é histórico, porque a gente conhece um pouco desse passado de guerra, porque a Turquia renasceu no período como se diz, da peste de Justiniano, renasceu bem antes na Guerra de Troia, né? Que Troia também foi uma grande guerra que aconteceu nesse local que todo mundo pensa que é na Grécia. Uhum. Todo mundo. Então, Troia foi uma guerra muito grande, que não foi só o amor de Helena, a questão era de território. Não sei se tem grego aí me vendo, mas estou até com o olho aqui, que é turco, não é grego, que foi questão de território. Então, a Turquia teve muita guerra, e essa guerra do período antigo, contada por Homero, né, na Ilíada, que Homero nasceu aqui na cidade de Izmir. Então, Uhum. os territórios foram sendo atacados pela Grécia. E aí ficaram as ilhas todas sendo grega, e a única ilha que não, para não ter mais briga e nem guerra, a última foi na década de 70, ficou
a ilha de Chipre. De um lado é grego, de um lado é turco. Então, ela Uhum. sempre se renascendo, sempre se reinventando, né? No E caso, cê- como eu estava... Pode falar. Não, pode falar, pode concluir, conclua. E como a gente estava falando da outra pandemia, né, que também teve uma questão depois de reviravolta, que foi a gripe espanhola, que nasceu no período de guerra. Uma coisa foi bem importante para o mundo, porque nesse momento as mulheres, nós começamos a votar, né, que as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa, os homens foram para a guerra, porque esse é um assunto que eu gosto muito, porque a minha pesquisa de, pós, de graduação, que foi a Primeira Guerra Mundial, e o campo das mulheres da moda. Como você falou, sou estilista, então no meu trabalho eu fiz um TCC falando sobre a mudança da moda a partir da Primeira Guerra Mundial, que as mulheres vão trabalhar nas fábricas e os homens vão para o campo de guerra. E aí quem vai substituir eles? As mulheres. E aí vai mudar a Uhum. vestimenta, sai toda aquela vestimenta vitoriana e entra a moda de Coco Chanel, uma roupa mais clássica que até hoje existe, né? Bem atual. E com isso, uma nova aceleração da história. A mulher passa a votar. O direito da Uhum. mulher começa a ser mais aberto. Uhum. É interessante, Tá? né? Mudanças que É. acontecem diante de outras Da mudanças, né, da história. história, É, né? E você acha, é. você vê essa preocupação, né, de uma terra onde tem muita história, já aprendeu com muitas guerras e com outras pandemias. Você vê que os governantes têm essa preocupação aí de tomar um cuidado maior, de ouvir a ciência? O que que você sente aí? No caso aqui, eu sou estrangeira, né? Como você é estrangeira aí nos Estados Unidos, a gente tem um olhar diferencial, né? Diferente do meu marido, que nasceu aqui e passou por vários governos, né? Então, no meu caso, que eu estou aqui 6 anos morando na Turquia, eu vejo o presidente Erdogan como um bom presidente. Por quê? Ele está no poder muitos anos. Se ele está no 17 poder anos, muitos né? anos, isso, se 17 ele está no anos. poder muitos anos, é porque os turcos colocam ele lá. Não tem compra de voto aqui, porque tem a questão religiosa, a questão da educação, toda uma doutrina. Uhum. E se ele entrou no governo, se ele participa, pelo menos no que eu vejo, eu falo pouco turco, mas eu escuto os discursos dele. Então, ele agora, nesse momento que o governo, todo mundo está cobrando do governo, ele buscou 200 mil turcos, que eu tinha falado para você errado, que eu tinha falado 350, mas foi 200 mil. Mil? Com 200 mil turcos em vários locais do mundo, em 71 países foi buscado, resgatado turco pela Turkish Airlines, que é a empresa nacional da Turquia. Nacional. Aham. Isso. E uma pessoa que estava na Bélgica com coronavírus, a filha dele fez apelo pela internet, pelas redes sociais, e o presidente Erdogan ligou e mandou um avião, uma ambulância para buscar essa pessoa, tá? Uhum. Então, todos os países que ele foi buscar turco, levou medicamento, máscara, álcool gel e tudo para distribuir. Então, o que ele fez agora é para marcar a história dele, como foi marcado de Atatürk, porque ele é considerado o nome mais forte da política na Turquia depois de Atatürk. Que É, Atatürk foi o que fez a independência da Turquia ele é em bem 23 de novembro de 1923, pós Primeira Guerra. Ele é bem populista, né? E eu até vi que chegou aqui nos Estados Unidos um carregamento de doação da Turquia, com máscaras, álcool gel, e estava naquela discussão assim, mas será que a Turquia tem o suficiente para os turcos? Você sentiu essa Pois é. falta de ter álcool gel aí, máscara, tem para todo mundo? Como é que tá? Aqui tem álcool gel, não está aquele problema de comprar no mercado, a pessoa desesperada, não. O governo mesmo distribuiu, eu moro num local que se chama Toque.
que se chama Toque, que é como se diz, um condomínio, né? E Uhum. esse condomínio, e aí nas portas todos colocaram álcool gel, a gente chegou a estar pendurado na porta. E eu, gente, o que é isso? Álcool gel e máscara O em governo todas as trouxe? portas. O governo Aham, trouxe? entregou. Eu nem estava na casa da minha sogra quando eu cheguei, estava aqui. E quando a gente vai na feira, que essa semana está proibida a feira de comprar verdura, a gente não pode pegar. Mas antes de entrar, como a Leila falou, lá do Maranhão, que ela viu essa reportagem, eu conheço a Leila lá do Maranhão, distribui álcool gel, máscara e luvas e aquele vapor. A gente passa dentro de uma casinha com vapor. E só uma coisa, Cleide, não é a Turquia, não só agora na coronavírus que ela ajuda outro país, não. Há uns 6 anos atrás, assim que eu cheguei aqui, 2014, ele mandou um navio para ajudar os palestinos, né, que tem muito problema lá na faixa de Gaza, Gaza, né, Gaza. Gaza. Uhum. É. E aí mandou um navio só com comida e remédio, não tinha nenhuma arma, não tinha nada. E esse navio foi atacado, tá? Por Israel. Eu gosto muito de Israel, meu sonho é ir lá, mas foi atacado, passou em todos os canais de TV e muitas pessoas mortas. E na Uhum. guerra da Síria, agora, já que a gente está falando de questão humanitária, né? Há 2 meses, mais ou menos, também mataram mais de 30 turcos, que a Turquia mandou defender os sírios e abrir as fronteiras para não ter mais morte, acabar a guerra e etc. Então, também teve um atentado por ajuda. Então, são fatos de dois lados que as pessoas não entendem muito. Uhum. Né? E outra coisa, o governo também fez um levantamento junto com todos os como diz, ministros, né? Que o turismo aqui vai ter uma nova questão depois da coronavírus, muito tecnológica. Não sei se vai dar certo, mas esperamos, né? Porque as tecnologias só vêm com a guerra, com a pandemia e com o que mais? Com a fome, etc. Então, ele está lançando para o turismo, que no caso é minha área, hotel com todo toque split, né? Sem pegar em nada, abrir a porta, acender a luz, é, o celular, toda a questão tecnológica sem conexão direta em você abrir uma porta, é, Para não ter esse com contato, né? medicamento, para não ter esse contato, porque não sabemos. E vocês estão aí bem perto da Síria, a gente sabe toda essa questão dos refugiados que você falou que o presidente autorizou entrar no país. E como que está a questão dos refugiados diante da pandemia? Estão tendo algum tipo de ajuda extra? Como que está sendo esse para eles ali? Isso. Quem está do lado da Turquia, que não saíram das suas casas lá na Síria, que passou para o lado de transição, nem turco nem Turquia, aquela fronteira, assim, Uhum. está tendo ajuda, tanto do lado aqui da Turquia como do lado do Líbano, né? Então, porque tem muito refugiado. E os refugiados que quiseram passar e ser cidadão turco também tiveram ajuda, né? Uhum. Então, agora os que querem ficar na sua casa lá, porque eu vi reportagem que derrubaram tudo e está tipo num buraco, sabe? É uma questão muito triste. 10 anos Uhum. está essa guerra e o Uhum. governo, o mundo não sabe, porque tem a questão do, como que eu posso dizer, dentro da história, a questão curda, né, que os curdos é um pouco turco, um pouco sírio, mas eles querem um país curdo. Tem a questão dos outros países querer a cabeça do Bashar Assad. Assad. Tem a Uhum. outra, isso, tem a outra questão também dos sunitas e dos xiitas, que uns são descendentes de Maomé, outros são somente seguidores. A família de Maomé, que são xiitas, são pequena a família. Então, é muita gente querendo uma coisa. Querendo o quê? O petróleo, a riqueza. Não é Uhum. querendo
né? Como aconteceu no Brasil, na Guerra do Paraguai. As pessoas não queriam ter um pedaço de terra do Brasil para passar para ir para o mar. E com isso deu toda aquela guerra, muitas pessoas morreram. Lá no Maranhão, a revolta do balaio, né? Que eles querendo também terra, produzir, colher, então sempre em cima da economia. Por isso que Uhum. tem guerra. Na sua cidade, a cidade que você mora, tem muito refugiado? Aqui na Capadócia, não, muito pouco. Eles estão mais concentrados na cidade de Istambul e a outra cidade que tem muitos sírios é em Adana, que já é fronteira também com a Síria, e Gaziantep. E Haran, né, em Charliúfa. Essas são as cidades que têm mais refugiados porque são muito agrícolas. E aí eles procuram trabalhar com a terra. E Uhum. também muitos, como o Savage aqui está falando, que ele é turco, conhece mais a história, Claro. e a maioria deles tem muitos parentes nessas cidades, porque a fronteira tem muita plantação de trigo e de algodão. Então, tem muitos sírios, como eu falei para você em outro momento, eu fui para Charliúfa, né, em dezembro, e até comprei o véu que eles Vera. usam, que é Aham. símbolo, né? Que as pessoas associaram a símbolo do terrorismo, mas não é terrorismo, é símbolo de vestimenta de proteção do sol. E aí a cor era preta e branca. E aí, por causa que mataram muitas pessoas islâmicas, né? Que eles são de religião islâmica, fizeram um protesto e colocaram na cor vermelha com branco. Olha, que interessante isso. Isso. E É. falando até, né, desse contexto, né, comparando, a situação é diferente, todo mundo sabe, mas, por Uhum. exemplo, no Brasil tem muitos venezuelanos indo, inclusive para aquela área de Roraima, Isso. Manaus, né? Ah, Isso, e tem muito preconceito, porque tem muito brasileiro i- que acha que os venezuelanos estão pegando o trabalho que seria deles, né? isso. E tem muita violência em relação aos venezuelanos ali e tal. Você sente na Turquia algum tipo de preconceito contra o pessoal que veio da Síria, os refugiados da Síria? Ah, tá. Só um momento. Cláudia Galdina, obrigada por participar. É, Cláudia Galdina é uma grande estilista de Brasília e também foi minha chefe. Desculpa, Ah, Verônica, Emerson. Emerson também é estilista. Muito obrigado, olha que Emerson. legal, Eva, Emerson. que Oi, orgulho a mim. Emerson. Olha, um monte, vários amigos. Obrigada por aparecerem por aqui. Ai, sejam bem-vindos a esse papo incrível, cheio de história que eu estou aqui. Adoro história, estou me deliciando com tanta informação aqui. Estamos todos aqui Ai, na muito obrigada. fazenda. A Cláudia, uma fazenda em uma quarentena que já dura desde o carnaval. Mas uma quarentena numa fazenda deve ser uma delícia, né? Melhor do que num apartamento aqui. A fazenda da Cláudia é um spa, tem até navio. Ai, que Ela difícil ficar numa pesca. quarentena. É. Tá, muito obrigado, Cláudia, Emerson, tá? Emerson já Cristina. dizendo que tem às vezes muito pouca fé nessa humanidade. Todos temos pouca fé, Emerson, mas a gente não pode largar a mão. A gente tem que continuar firme e forte, né? Pedir o dragão emprestado ali de São Jorge, né? É. Tava Ai, abanando a mão Cláudia, para é todo muito... mundo aqui, aí E acabei a, virando minha câmera. e a Cláudia falou que está usando máscara. Ela é estilista e tá... Oh, a live de vocês está uma delícia. A Ai, que Verônica bom. da Alemanha, da Alemanha. Ô, Ai, que latitude beleza. do Maranhão agora. Eu vou responder rapidinho a sua pergunta para não tomar o tempo. A questão do preconceito tem, não vou mentir que não tem. Não só de estrangeiro, tem de mulheres, tem de homossexuais, tem de. Eu que sou aqui tenho preconceito, tem, como se diz, do meu cabelo, porque eu não uso véu, uso cabelo curto, tá? Mas é uma coisa que a gente vai, como se diz, manobrando. Como os sírios tentaram ir para a Europa, não conseguiram, então foi cenas muito tristes.
pessoas tirando as roupas dele, como aconteceu na Bulgária, sabe, no período de frio, que janeiro e fevereiro ainda estava frio. Do lado da Grécia tinha Grécia. pessoas estourando os navios deles, né? Então, é coisas que eu acho que não passou mundialmente, mas passou no canal de TV, porque a Turquia ficou um pouco triste, porque falou, abrir a fronteira, vocês podem ficar aqui, estão querendo migrar mais? Porque a Uhum. Europa é sempre visto como a Europa, os Estados Unidos é sempre visto como a América, o lugar do dinheiro, O né? sonho americano, Então, né? isso. Só porque aqui na Turquia teve uma questão, aqui não tem tantos imigrantes ilegais, todos que estão aqui estão legalizados, eles não aceitam. A gente anda de ônibus, por exemplo, a polícia para o ônibus com frequência, com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, sempre param e pede os documentos. Aí um dia eu estava sozinha indo para Goreme, para onde meu marido, e aí eu estava com meu celular descarregado, sem nenhum documento, e a polícia parou para mim, aí eu falei, eu sou Iabandi, Iabandi. Aí passaporte, não passaporte, celular, bateria desligada, acabada. E aí eu falei, Savasha, a polícia falou para mim que quando eu não andar com documento é para eu andar com a foto do documento no celular para olhar. Sim. O celular não Daí tem o bateria? menino, Mas não tem sim, bateria. aí eu olhei para eles, não tenho passaporte. Não tenho documento. Então, Uhum. tem essa questão assim do preconceito existe. Por mais o irmão, como se diz, o cunhado do meu marido, ele é casado com uma pessoa da Síria. E aí ela fala turco muito bem. E aí eu queria que ela escrevesse para mim os nomes de joias em árabe para eu aprender, porque na loja ia muitas pessoas do Irã, que eles gostam muito de comprar joias. E aí ela falou que não sabia escrever, só sabia falar. Ela não Uhum. sabe escrever A, B, C, D igual a gente, eles escrevem de Aham. trás para frente, mas ela sabe falar por escutar. E ela é Uhum. síria, tá? E E o, já tem e o até que, 2 filhos. olha, e o que que os turcos sabem sobre o Brasil? Quando você fala que é brasileiro, o que que eles falam? Futebol? O que que Meu, vem na meu, cabeça? meu marido pode falar assim, 1 minuto, vem? Não quer, não. Pode? Vamos Falou que está ali. com muita barba. Falou que está com muita barba. Então tá. Mas o que que eles pensam? O que que eles falam pra ti quando você fala assim, sou brasileira? O que que eles falam A, pra ti? ó, a primeira coisa, o Brasil é muito livre. Eles amam o Brasil. A outra coisa, as mulheres eles acham muito bonita. A maioria dos turcos quer casar com a brasileira, né, Alpe? O Alpe está assistindo Olha, aí. olha as solteiras que estão assistindo aí. Eu sei que no Brasil está difícil a situação em vários sentidos. De É, repente pode ir para a Turquia? isso. Então, a gente brasileira é como visto, como, não vou dizer índio, mas assim, com muita liberdade. A gente tem liberdade de se vestir, liberdade de falar, muita liberdade. Então, essa liberdade a gente transborda no falar Uhum, alto, no sorrir, né? No se vestir, a gente veste roupa, tomara que caia. Eu estou de uhum, alcinha aqui, mas eu cobri, porque a família dele também está assistindo a live, a uhum. família dele. Mesmo sem saber o que eu estou falando, mas eles estão assistindo, eles me acompanham na rede social. Eles não sabem português. Aprendeu, acho que bom dia, né? É bom dia, oi, assim aprendeu, mas o outro não sabe. É verdade, Uhum. amiga, eles, como é, cortejam Cortejam bastante. bastante. Os turcos gostam ali dos Leila, brasileiros você quando vêm. conseguiu um namorado na Turquia quando você veio aqui, Leila? A Leila é de São Luís Olha. do Maranhão. Eu vi, ela falou bastante que ela passeou de balão, que a Turquia é mágica, que a Capadócia é mágica. Ela falou bastante das cavernas também, que ela viu essa porta giratória. Eu vi que os comentários dela ainda há pouco aí. Ah, tá E que eu tô. são E muito aqui a Tereza, românticos. sim, muito. A Tereza, nossa amiga, ela é colombiana, mora aqui na Turquia, tem filho e é casada há muitos anos com o mesmo marido, é diferente da gente do Brasil, que né, muitos têm um, dois. E o marido dela é Aqui turco? eles são fiel, os turcos são fiel. Isso E é ai, bom, ai, ai, se não já sai for. na frente dos brasileiros, olha só, né? A questão aqui de
de ter amante, essas coisas, é muito complicada, porque as mulheres gostam de ganhar ouro. Então, imagine ter duas mulheres, o tanto de ouro que tem que dar. É muito caro, É né? muito caro. Então, Mas quando eles. você casa aqui, um pouco da cultura, então. Quando o homem vai casar aqui na Turquia, no meu caso, não, mas na maioria, até hoje, 2020, sim. O pai com a outra família arruma o casamento. E aí ele vai na casa da futura noiva e ela vai fazer um café. E dentro desse café tem muitos ingredientes, sal, óleo, etc. Se ele tomar todo, ele vai casar com ela e vai aguentar o casamento. Segundo a história, porque eu acompanhei isso de perto com a irmã do meu marido. Uhum. Então, a questão de traição é muito difícil eu escutar aqui, tá? Mas, mas Não, esses meu cafés. marido não fez. Ele não tomou, não precisa tomar nada aí? Não precisa tomar nada, então. Não, eu não tomo. Quem toma é É o o marido. homem. Mas eles Isso, colocam mas só coisas para ficar um gosto isso. ruim, assim, para ver se ele é É, forte, se vai aguentar? coloca sal, vinagre, o que encontrar. O copinho é bem pequeno e aí, se tomar esse café todo, ele vai casar com a pessoa e vai aguentar ela. Oi, Flúvia! A mãe da Flúvia está aqui na Turquia. Vou pedir para a dona Ah, que a Flúvia legal. colocar. Então, o meu marido foi diferente, porque ele é moderno, viajou para o Brasil para conhecer o Amazonas, e aí a gente se conheceu no Brasil, moramos também no Brasil, então a cultura dele é mais moderna, mais aberta, não é tão tradicionalista. Tanto é que eu não uso véu, eu uso um pouco de decote também, não muito, mas eu uso. As minhas Uhum. unhas também eu pinto de rosa, de vermelho, Mas uso você não muitas vê, cores. você não tem esse preconceito de estar sem véu, porque eu fui para a Arábia Saudita faz tempo já, quando não tinham aberto ainda para o turismo, e eu Uhum. senti muito preconceito, né? Tanto que a gente estava com a baia, mas no começo estava sem o véu no cabelo. E aí a Aham, gente foi obrigada a colocar. Eu fui para uma missão do governo para cobrir o governador de Santa aham, Catarina na época, só aham. que eu me senti muito estranha, assim, porque eu senti que aqueles olhares ali dos homens, que a gente não via mulher na rua, bem dizer, né? Só E, tinha homens na rua, era um olhar muito estranho, assim, de meio. Eu não sei explicar direito qual que seria o adjetivo perfeito para a situação, mas que não era bem-vinda, entendeu? não, não, mas Então, é isso, é isso. Aqui vem muitas pessoas do Irã, né? Porque é muito próximo. E um dia chegou um grupo do Irã grande, tipo 50 pessoas. Wanda, a Wanda, tudo bem, Wanda? A Cristina, minha amiga de Zedoca, a Isabel, a Wanda. ó, Uma guia turística também do Brasil, tem agência de turismo e vem com um grupo para a Turquia, tá, Wanda? Bem-vinda! Fadil, esse é da Fábio, Cleide, amiga. beijo. Tá. Então, nesse dia de grupo do Irã, eu estava com a blusa tipo como você tá, assim, cavada e uma saia na altura do joelho. Aí eu conversando com eles que eu tinha vontade de conhecer o Irã e etc. Aí ele falou: com essa roupa que você tá, você não pode ir. Falou assim. Uhum, uhum. Porque a questão cultural mais fechada, acho que agora a mulher deve votar, mas antigamente acho que não votava, nem estudava, nem dirigia. Então, se retratando de moda, em cima da tradição do hajib, que elas usam o hajib preto, eles usam os óculos bem chamativos para Uhum. distinguir a distinção, como se diz, a classificação social. Então, quanto mais ela Olha. tem aquele óculos trabalhado, mais rica ela é com a bolsa, porque todas usam o hajib preto. No seu caso, Uhum. acho que você estava de calça e colocou o véu, né? Você estava Não, a usando gente colocou calça? a baia. Não, eu tava colocando, coloquei a baia, né? Que é o nome A- do, do, Isso, a do baia. vestidão. É baia, É, túnica, cafta, pode usar as isso, três é. formas. Que o próprio Preta, hotel deu pra gente, preta. aqui na Turquia também, nas mesquitas, não pode entrar sem véu. Então, os turistas que Uhum. venham aqui, tá? Turistas brasileiros, principalmente no período do verão,
40 graus, 50 graus. Traga uma pantalona, traga uma blusa de manga comprida, porque a gente sai do Brasil, mas quem é do Nordeste, vem muito. Não é que vem muito sexy, vem muito cultural do Brasil, com blusa tomara que caia, short, então é bom trazer uma blusa de manga comprida, uma calça e um véu compra aqui, porque aí leva uma recordação. Porque toda vez quando eu vou para o Brasil, muita gente me pede véu. E são aqueles lenços bem Uhum. chique. Tem pashmina aqui até de 1.000 lira, mais ou menos Nossa. US$ 300. É caro. Maria, eu Hum. queria falar um pouco de turismo, né? Porque agora parou tudo, não tem nada, os turistas foram embora. Quando foi que cancelaram tudo, não tem nada marcado para frente? Como que tá a situação aí? Tá. Aqui recebemos turismo até o dia 18 de março. Os últimos turistas foi do México, de vários lugares, até do Brasil também teve. E a Turquia demorou um pouco para fechar, porque aqui é muito turístico, é a terceira economia. A primeira é a agricultura, a segunda os automóveis e a terceira o turismo. E aqui na Capadócia, 100% turismo. Então, o que que acontece? Eles ficaram aqui e tinham que sair, né? Voltar para o seu país, porque tinha passagem comprada e os hotéis já agendados. Eles saindo no dia 21, praticamente tudo fechou aqui na Pandemia. Capadócia, por causa da pandemia e porque eles saíram, teve que fechar. E aí fechou aeroportos, que foi um dos últimos, porque tem pessoas saindo de Antalya, toda a Turquia sai por Istambul. E aí ficou tudo fechado. Aí o que que acontece? O governo fez um pronunciamento na TV falando para não ter tanta preocupação e nem ter demissão, né? Mas eu que sou estrangeira e tenho visto de trabalho, então eu estou recebendo, tanto os empresários como funcionários, estamos recebendo uma ajuda, Do depende governo. do setor, mas praticamente quase todos os funcionários mais comuns estão recebendo em torno de 1.600 lira, que eu acho que dá mais ou menos US$ 400, US$ 500, eu acho que aproximadamente, na moeda. Uhum. E aí, quem tem financiamento, que no meu caso, a gente tem financiamento de casa, que, como eu te falei, morava numa caverna até outubro, e saí da caverna e alcancei a luz, né? Como diz os filósofos, Que ótimo. como diz os filósofos, Saí da caverna. saí da caverna. E aí, quem tem financiamento vai ficar de 3 meses, conforme a pandemia, para pagar, né? O Uhum. financiamento. E o que mais? O turismo vai voltar, se Deus quiser, e Já os estão primeiros falando? já. Por isso que fizeram essa reportagem sobre hotel, porque muita gente que vinham para cá, né, foram adiado. Ô, Cristina, obrigada, Isabel do Maranhão. Foram adiados e aí, 1º de junho tem voo já para a Turquia. Agora eu não sei quem vai chegar, mas o aeroporto já vai ter. E agora no dia 28, uma amiga minha do Brasil que está com a mãe dela aqui, a Flúvia, que está até com a gente, falou que tem passagem, já que ela comprou via Portugal e depois Brasil. Mas os Uhum. aeroportos estão fechados, então no dia 1º vai abrir para voo doméstico, dia 1º de Uhum. junho. Só para voo doméstico, voo internacional ainda não sei. Mas os grupos, porque eu vou ficar em casa 3 meses, eu só volto a trabalhar no início de julho. Mais qualidade. E aí o que é que vai acontecer? Vai ser só 50% do trabalho. Então, 15 dias, 50% dos funcionários, depois 15 de outros 50% para ficar tudo, não ficar aquele tumulto. Restaurante, Uhum. hotel, lojas, tudo, só 50% das pessoas para não ter demissão. Então, 15 dias, depois 15 dias. E com Quando todo o começa essa primeira, sistema, quando começa essa 1º de abertura dos junho vai abrir o restaurantes? aeroporto, para aeroporto nacional. E depois, em seguinte, para internacional. E os nossos primeiros clientes que vão vir são asiáticos, de Taiwan, que não são chineses, mas falam chinês. Tanto é Sim. que já no período da pandemia eles estavam vindo e estavam usando um crachá com o nome Aurifrom Taiwan.
Porque eles Aham. falam chinês também, mas não são chineses. Se parece, né? Igual eu, todo mundo pergunta se eu sou da Índia. Eu falo, não sou da Índia, eu sou brasileira, né? Por causa do moreninha. E aí eles vamos começar com asiático. É Ah, bom então já porque a gente consegue ver pratica a uma luz ali língua. para começar, né? Você está estudando, inclusive, mandarim, né? Isso, eu estudo chinês, porque eu particularmente gosto muito da China, fico muito sentida dessa pandemia ter ocorrido, mas eu sei como é a questão cultural, eu estudei, eu sei o tanto que eles passaram dificuldade no passado, com guerra civil e guerra internacional, que tinham de comer o que a floresta, o que a terra oferecia para eles. Eu fiquei tão emocionada, né? E Uhum, no, né, fico até mas nossa, eu vou chorar. Então, os uhum. chineses, sabe? Não sei se tem algum chinês me assistindo, porque eu mandei para eles de Taiwan, Ni hao. Ah, tô chorando, ô Cleide, isso Ah, não era para olha acontecer. só, que delícia! Live com emoção, fica melhor ainda. É, é porque ó, a gente que é do Brasil sabe a necessidade das pessoas do Nordeste, que eu sou do Nordeste, do Amazonas, que tem de comer o que a floresta dá. No período do Círculo da Borracha, por exemplo, os Uhum, nordestinos que foram trabalhar no Círculo da Borracha não tinham dinheiro, não tinha como se sustentar, então foram comer a castanha do Pará, né? uhum. É, capivara, tatu e etc. E esse animal que, segundo o boca a boca, que não está nada científico, que é um animal que parece um tatu, que eu pesquisei, eles comem esse animal e parece que esse animal, em contato com o morcego, fez a Pode questão do fazer. coronavírus, não é? Uhum. Então, a questão alimentícia não é porque eles comem qualquer coisa, É uma é necessidade. o que a vida fez com que essa pessoa comesse determinados animais, É né? necessidade, é cultura, né? Às vezes de longe a gente acaba não querendo entender ou não Ah, entendendo. pangolim, pangolim, a pessoa colocou, Pangolim, isso pangolim. mesmo, é o pangolim. Muito É, obrigado. Parece um é, tatu, que lá é, no Maranhão come tatu, dependendo da é. pessoa. Eu fiquei aqui emocionada junto com ela, não consegui nem pensar. Nossa, né? Ai, mas olha aqui, deixa Então, eu dar uma. Ó, daqui a pouco nossa live acaba, vão derrubar a gente, né? O Instagram vai derrubar a gente, não sabe nem quando. Então, eu quero dar uma passada aqui ah, em todo mundo. O Emerson participou bastante, muito obrigada, Emerson, obrigada pela participação. ô Emerson, obrigada, viu? O estilista tem que vir Né? aqui. Cláudia Galdina, É Leila, bem isso. muito E uma obrigada. coisa que o Essa voz vai Emerson pegar. Uma coisa que o Emerson falou Essa voz aqui é uma vai- coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Que sensibilidade Obrigada. mostra que você tem empatia. Eu acho que está faltando tanta empatia, né? Eu acho que é tão bom a gente conseguir poder chorar, né? Quando a gente fala de alguém que está sentindo alguma coisa, passou por alguma coisa, a gente se emociona junto com isso, né? E essa empatia a gente vê que está faltando tanto hoje em tanta gente, em tantos É. governantes, né? Ai, nossa, nossa, eu estava Então, nervosa. Até falei para a professora Dalva de Oliveira, eu falei, ai, ela me mandou um recadinho antes de começar a live, né? E aí eu falei, ai, professora Dalva, eu estou tão nervosa, mas eu que nunca nem imaginei que eu ia nervosa! chorar. Soltou toda a energia ali. Que nervosa, mulher. Pra quê? Eu falei assim, não imaginava, sabe? Então, É, para os Pagolinho. chineses, minha solidariedade, porque a gente sabe os problemas de alimentação. Hoje em dia ainda tem muito problema com alimentação na África, muitos africanos morrendo, né, principalmente no Sudão. E essa pandemia, falando de várias questões, esqueceram a questão da África, esqueceram a Síria está morrendo também, né? É, A questão de governo, a questão solidária, por mais que todo mundo ajude, ainda tem muitos problemas na terra para ser resolvido. muitos, e vai piorar, né? A gente sabe que essa situação no Brasil tem muita gente já com fome, não conseguindo receber os R$ 600, que seria a ajuda do governo, que até agora não chegou na conta de muita gente que está precisando comer hoje. Ontem precisava comer e não teve comida, né? Então é uma É. situação muito O- séria.
É isso. Aqui na Turquia tem muitas pessoas que moram longe, né? Que ficam trabalhando na terra. E a pessoa não come só o que está ali na terra, precisa de um leite, de um pão, de um remédio. E também o governo, junto com a polícia, pediu para levar comida, passava no mercado e levava comida também para essas pessoas mais rurais, né? Que Não, às vezes aqui, não tem carro para sair, os ônibus também parados, porque não pode ficar muita gente dentro do ônibus, tem de ser um em cada cadeira, com máscara, tem toda uma questão, né? Ai, não, aqui nos desculpa, tá, Estados Cleide? Unidos também, né? Que todo mundo fala assim, a terra dos sonhos, o sonho americano, mas aqui tem muita gente passando fome. Muitas crianças Oh, vivem da oh, merenda escolar e isso. agora, inclusive, a merenda escolar está sendo repassada para os pais, que também não tem muito o que comer. Então, a situação aqui nos Estados Unidos está bem difícil também, muito difícil. Muita gente Uhum, desempregada, muita gente sem perspectiva. Enfim, esse é um problema que a uhum. gente tem mundial agora, está todo mundo vivendo Pois esse é, mesmo nossa. drama. Mas a gente vai É, passar, a gente vai passar obrigada. por isso. E É que vem o verdade. renascimento, né? E que vem o renascimento, que a gente consiga ter daqui para frente um progresso maior, com mais respeito a todos, quem sabe, a ciência, né? Que vem a tecnologia para também ajudar a gente. É verdade, é verdade. Então, como diz grandes, vou colocar Raymond, que é um grande historiador, que tem o livro Paz e Guerra entre as Nações, como estamos falando de guerra, então vou citar esse grande historiador, que a professora Dalva de Oliveira me ajudou muito a ler, que ela foi minha Ah, professora na faculdade. O mundo só evolui, né? A gente pensa assim, com guerra, com pandemia, né? E com revoluções. E assim foi na Revolução Francesa, os franceses que não morreram, que não perderam a cabeça, fizeram moda, né? E aí a moda francesa no século da Revolução Francesa foi um alvoroço, né? Já que eu sou estilista, então terminar assim. Então, todo o período de quarentena, depois que renasce, renasce muito bem. Então, agora com essa pandemia, assim que ficar melhor, então esperar mais turista na Turquia, esperar mais moda para gente que trabalha, que já estão usando máscara com brilho, máscara com paetê, máscara de o que mais que eu já vi, de coração. vamos colorir as nossas máscaras. A gente não consegue ver o sorriso, mas Isso, pelo menos a gente consegue ver um pouco Deus, da alegria, né? é Maria, verdade. muito obrigada, muito obrigada. Eu quero me É. despedir de ti antes que caia essa conexão. Tá bem. Adorei, amei, tanta informação, podia ficar aqui falando, falando. Eu acho que Uhum. foi o Emerson que disse que até. Não, acho que foi a Leila que falou que essa história da caverna vale outra live. Acho que vale muitas lives ali, é muita informação, muita história, muito bacana. Muito obrigada. Fiquem bem aí, Tá, fiquem em casa o obrigada. quanto vocês podem, né? E estar saúde, Sim. estar saudável nesse momento. Todo mundo que está nos assistindo aí, muito, muito obrigada. Adorei conhecê-los assim virtualmente, os amigos da Maria, que já são meus amigos agora. Um beijo pro teu marido turco, que está ali Passaram bem. falando, mas não apareceu ali para dar nem um oi pra Mas gente. às vezes que a barba dele tá grande. Todo mundo barbudo no mundo, não tem problema. Ó, muito obrigada também, Cleide. Obrigada pelo convite, tá? Espero a gente se encontrar ou aqui na Capadócia, ou no Brasil, nos Estados Unidos, nesse mundo de meu Deus. Obrigada a todos que participaram, Obrigada a todos, eu Cláudia, não consegui Emerson, responder, mas beijo em todos. Flúvia.